E aí pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa videoaula 52. Hoje, nesse nosso último encontro sobre a NR12, nós vamos abordar os assuntos relacionados à capacitação, que geralmente é um tema que traz muita dúvida, muita gente envia e-mail, né, perguntando sobre o assunto, então a gente resolveu dedicar uma videoaula exclusiva ao tema capacitação da NR12. Ok? Vamos lá. A capacitação começa no item 12.135 da norma. Ela fala o seguinte, que a operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. Ou seja, gente, qualquer coisa relacionada à máquina e equipamento, desde a operação até uma possível inspeção na máquina ou quaisquer intervenções nessas máquinas e equipamentos, tá? A pessoa que vai realizar essa intervenção, ela tem que ser habilitada, qualificada, capacitada ou autorizada. E adiante na norma, ela traz o que são cada uma dessas, o que é, melhor dizendo, né? O que é cada uma dessas especificações, digamos assim. 12.136. Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias nos termos desta norma para a prevenção de acidentes e doenças. Várias coisas importantes no 12.36. Primeiro, a capacitação. A capacitação que trata a NR12 não é um treinamento sobre a NR12. Isso, qualquer pessoa que tenha um conhecimento sobre a NR12 pode dar. E esses nossos encontros, mesmo sobre a NR12, digamos assim, um treinamento, um curso a respeito da norma. Não é isso que trata a parte de capacitação da NR12. Tá? O 12.136 fala, né, que essa capacitação tem que abordar os riscos a que estão expostos esses trabalhadores e as medidas de proteção existentes e necessárias para a prevenção de acidentes e doenças. Ou seja, a capacitação que trata a NR12 é a capacitação de trabalhar com o equipamento de forma segura. Resumidamente é isso, né? Em cada NR específica, né, vai ter a parte lá de treinamento, de operação, etc. O próprio manual da máquina, do equipamento, vai dizer como operar essa máquina e esse equipamento, mas essa capacitação é a respeito das condições de segurança relacionados a essas máquinas e equipamentos. Ok, pessoal? É isso aí que fala no final, ó, para prevenção de acidentes e doenças. Ok? Vamos adiante. Essa capacitação deve ocorrer antes que o trabalhador assuma sua função, lógico, né? Ser realizada pelo empregador sem ônus para o trabalhador. Já me perguntaram isso por e-mail, se é o empregador que tem que dar essa capacitação. Gente, não é. Tá? É o empregador que tem que custear essa capacitação. É ele que deve garantir a realização dessa capacitação. Ok? É isso que quer dizer aí que a capacitação deve ser realizada pelo empregador. Ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo 8 horas diárias, essa carga horária, né, distribuída em no máximo 8 horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho. Reparem que a norma não traz a carga horária mínima dessa capacitação. Ela só fala que essa carga horária tem que ser de tal forma que garanta que os trabalhadores executem suas atividades com segurança. Tá? O conteúdo programático tem que ser conforme estabelecido no anexo 2 da norma. A totalidade da norma vocês encontram no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, e ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim, ou seja, para esta capacitação,
com supervisão de profissional legalmente habilitado, que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados. Ou seja, o profissional legalmente habilitado ele tem que ser o supervisor dessa capacitação e a carga horária vai ser por ele adequada. Então é o profissional legalmente habilitado que vai dizer qual a carga horária mínima para essa ou aquela capacitação. Ok? Vamos adiante. 12.139. Aí eu quero chamar a atenção de várias coisas. Vamos lá. O material didático escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes devem ser mantidos à disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificados, o currículo do ministrantes e a avaliação dos capacitados. Muito importante, gente, tá? Que tanto o material didático dessa capacitação de segurança na operação e intervenções em máquinas e equipamentos esteja à disposição da fiscalização no local de trabalho. E não só o material didático, mas quem participou dessa capacitação, tá? Uma lista de presença com a assinatura do trabalhador ou o certificado desse trabalhador, né? O currículo de quem ministrou essa capacitação e uma avaliação do capacitado, de quem recebeu o treinamento. Ele tem que ser avaliado para verificar se ele está com condições de utilizar, de fazer uma intervenção na máquina, no equipamento de forma adequada. E, muito importante, gente, eu queria destacar aqui o seguinte, o que diz o item 12.1 da NR12. Ele diz o seguinte, que esta norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho em todas as atividades econômicas. Então, por mais que uma NR específica, por exemplo, a NR da construção civil, a NR da mineração, a NR dos estaleiros, né? Por mais que essas NRs específicas não digam que o treinamento do trabalhador precise ficar à disposição da fiscalização no local, isso passa a ser obrigatório em função do item 12.139, tá? Com base no item 12.1. Então, uma vez que a NR12 é aplicada em todas as atividades econômicas e o item 12.139 exige que todo material relacionado à capacitação, inclusive a lista de presença ou os certificados, o currículo de quem deu esse treinamento e a avaliação dos capacitados esteja à disposição da fiscalização, consequentemente, todas as outras NRs se submetem também ao 12.139. Ficou claro, né, pessoal? A tela, digamos assim, está meio bagunçada, muita cor, muita coisa sendo destacada, mas eu acho que ficou claro para todo mundo. Então, vamos adiante, vamos para o 12.140. A partir do 12.140, a norma começa a falar quem é capacitado, habilitado, qualificado e autorizado. Ok? A gente fez questão de dizer um por um. Então, vamos lá. Considera-se trabalhador ou profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área de atuação, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, compatível com o curso a ser ministrado. Vamos direto para o 141. Considera-se profissional legalmente habilitado para a supervisão da capacitação aquele que comprovar conclusão de curso específico na área de atuação, compatível com o curso a ser ministrado, com registro no competente conselho de classe. Reparem que a diferença do qualificado para o legalmente habilitado é o registro no competente conselho de classe. Então, por mais que um trabalhador seja qualificado para exercer aquela intervenção, etc., ele não é habilitado para ser o supervisor dessa capacitação se ele não tiver o registro no conselho de classe. Por exemplo, vamos supor um técnico em elétrica. Se ele não tiver o registro no conselho pertinente,
ele não pode ser o supervisor. Aí você precisaria de um engenheiro eletricista. Por quê? Porque o engenheiro eletricista tem um conselho, tem um registro no CREA. Ok? Então a diferença para o qualificado, para o legalmente habilitado para essa supervisão, é o registro no conselho de classe. Tá? 12.142. A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. Por exemplo, eu sou um operador de empilhadeira, tá? Recebi uma capacitação para operar essa empilhadeira com segurança na empresa A. Recebi uma proposta melhor de trabalho na empresa B para ser operador de empilhadeira, aceitei. A minha capacitação serve? Não. Por quê? Porque a capacitação só serve na empresa que deu essa capacitação. Tá? É isso que diz o 12.142. As pessoas sempre têm esse tipo de dúvida. Não serve, tá, pessoal? 12.143. São considerados autorizados os trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilitados com autorização dada por meio de documento formal do empregador. Muita gente me pergunta, me solicita, melhor dizendo, Alexandre, sou técnico de segurança do trabalho, eu exerço tal em atividade numa empresa do ramo tal. Tem como você mandar para mim um modelo do documento que autoriza a determinado profissional ser o autorizado, né, digamos assim. Falei, gente, esse padrão não existe, esse modelo não existe. É um documento timbrado, de preferência, assinado pelo gestor, pelo proprietário, pelo empregador, pelo gerente administrativo, enfim, mas que autorize aquele empregador, aquele trabalhador, ok? Então, tem que ser um documento por escrito, tá? Que deixe claro quem é o profissional autorizado de acordo com os padrões aí da NR12. Tá, gente? Não existe um modelo para isso. O 12.143.1 ele fala o seguinte, até a data da vigência dessa norma, ou seja, enquanto a NR12 estiver vigorando, né, será considerado capacitado o trabalhador que possuir comprovação por meio de registro na carteira de trabalho ou registro de empregado, né, na ficha de registro, no caso, de pelo menos 2 anos de experiência na atividade e que receba reciclagem conforme o previsto no item 12.144 desta norma. Ou seja, o capacitado é aquele trabalhador que tem 2 anos de experiência. E esses 2 anos de experiência devem ser comprovados através da ficha de registro do empregado ou registro na carteira de trabalho. Tá? E o 12.144, né, que cita o 143.1, ele se refere ao 144, fala o seguinte, que deve ser realizada capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquina ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. É uma coisa meio subjetiva, mas na verdade não tem como a gente especificar muito. Por exemplo, determinada máquina era utilizada dessa forma, né? Só que houve uma modificação nas instalações em que aquela, no caso que eu citei, a empilhadeira, né? Foi modificada a planta, foi modificada o modus operandi, o modo de operação, né? Então aquele capacitado deve receber uma reciclagem, tá? Então, gente, resumindo, tá? Tudo isso que a NR12 fala pra gente, a gente tem o quê? O 12.135. A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados. Quem são os habilitados? São aqueles trabalhadores que têm conclusão de curso específico na área de atuação, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino e com registro no competente conselho de classe. Esses são os habilitados. Tá? Qualificados. Quem são os qualificados? Aqueles que têm conclusão de curso específico na área de atuação, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Tá? Capacitados. Quem são os capacitados? Aqueles que possuem comprovação por meio de registro na carteira ou registro
na ficha de empregado de pelo menos 2 anos de experiência na atividade, ou autorizados para este fim. Quem são os autorizados? Né? São os habilitados, qualificados ou capacitados com autorização dada por meio de documento formal do empregador. Beleza! Está resumida a parte da capacitação da NR12. Tá? No nosso blog, sabinossst.blogspot.com, eu deixei um quadro à disposição, tá? Dando essas informações. Então fica mais fácil, é só entrar no nosso blog, a imagem está lá, né? Um quadro, é uma figura, né? É só salvar aí no computador de vocês para não ter maiores problemas. E para finalizar a nossa videoaula 52 e finalizar as nossas abordagens da NR12, eu trouxe o item das disposições finais da norma, que o empregador deve manter o inventário atualizado das máquinas e equipamentos com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e localização em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. Ou seja, todo estabelecimento, é o que diz o item 12.1, tem que atender os requisitos da NR12. Então, o 12.153 está falando que todo estabelecimento deve conter em planta baixa a localização de todas as máquinas e equipamentos, com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança. Ok, pessoal? Essa planta baixa deve ser elaborada por profissional qualificado ou legalmente habilitado. Pessoal, terminamos a nossa videoaula 52, tá? Mas como sempre, nós continuamos à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Muita gente tem me mandado e-mail solicitando uma participação maior no Twitter. Realmente eu confesso, eu deixava o Twitter meio de lado, que, confesso, nunca vi tanta, né, funcionalidade assim, mas quem vê me solicita e como que quem manda são vocês, tá? Tenho procurado a usar mais o Twitter. Ok, pessoal? E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Desculpem os meus gaguejos, digamos assim, né, as minhas repetições, mas como eu não sigo um roteiro, né, a coisa sai de imediato. Ok? E chegamos aí quase 18 minutos da videoaula. Acho que não ficou tão cansativo em função do número da quantidade, melhor dizendo, de informações. É isso, pessoal. Obrigado de sempre, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.